paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos, aleluia, em mais uma semana e louvamos e bendizemos o nome do Senhor, que essa é a terceira semana do nosso propósito anual da leitura da Bíblia. Estivemos um pouquinho atrasado com a leitura aqui no canal, com os vídeos, mas graças a Deus que já tudo voltou ao normal, para a glória de Deus. Iniciamos, aleluia, antes de iniciarmos a nossa leitura, nos apresentamos ao Senhor agradecendo e dizendo: Pai querido, Pai amado, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Aleluia, a nos apresentar, primeiro agradecendo ao Senhor por tudo. Aleluia, apresentamos mais essa semana diante da Tua presença. Consagramos esse propósito da leitura da Tua Palavra. Continua nos direcionando na Tua Palavra, falando conosco, Senhor. Tira toda inquietação, todo sono, Senhor. Aleluia, que todos aqueles que tiverem ao som desta leitura possa ser renovado, Senhor. As forças, a fé, aleluia, pelo poder da Tua Palavra. Porque Tua Palavra é viva e eficaz. Em nome de Jesus, aleluia, fala conosco quando, aleluia, estamos meditando na Tua Palavra. Amém? Vamos para Gênesis, capítulo de número 39. Aleluia, hoje nossa leitura será o capítulo 39 e o 40 de Gênesis e o capítulo 11 de Mateus. Capítulo 39, José na casa de Potifar. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono, ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e de tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lado egípcio, também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: Venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tenho. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então, ela o agarrou pela capa e disse: Venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir, ele havia deixado a capa nas mãos dela. A mulher chamou os empregados da casa e disse: Veja só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relação comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu
deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aleluia. Aí contou a mesma história. Assim, esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só do Veja só do que jeito seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os presos. E era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava, porque estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e abençoava em tudo o que ele fazia. Capítulo 40. José explica 2 sonhos. Passando algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os dois. Mandou que fosse posto na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, cada um. E cada sonho queria dizer uma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: Por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam: Cada um de nós teve um sonho e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar o sonho, disse José. Vamos, conte o que sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho e disse: Sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e a estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, exprimia as uvas no copo e entregava ao rei. José disse: A explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar para o seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem, lá lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar ao meu respeito com o rei, ajudando-me a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir para a cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: Eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia 2 tipos de comida assada que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comia destas comidas. José explicou assim: O seu sonho quer dizer isto. Os 3 cestos são os 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai soltar e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, o rei comemorou seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros, aleluia, e os chefes do padeiro. Deu a ordem para que viesse ao banquete. Aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho e servir vinho ao rei, e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros
Não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Mateus, capítulo de número 11. Os mensageiros de João Batista. Aleluia. Quando acabou de dar essas ordens aos 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficam perto dali. João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Volte e conte a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Diga a ele que os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são curados, o surdo ouve, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonaram a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: O que, o que vocês foram ver no deserto? Um carniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me diga, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas diz: Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu enviarei diante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Desde o dia em que João anunciava sua mensagem, até hoje o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. Se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava para vir. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Nós tocamos música de casamento, mas vocês não dançam. Cantamos música de sepultamento, mas vocês não choram. João Batista jejuma e não bebe vinho, e todos dizem que ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe, e todos dizem: Veja, este homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de imposto e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. As cidades que não creram. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse: Ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque se os seus milagres que foram feitos em vocês tiverem sido feitos na cidade de Tiro e de Sidom, seus moradores já tinham abandonado seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teria vestido roupa feita de pano grosseiro e teria jogado cinza na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Coroazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será julgada no mundo dos mortos. Porque se os milagres que foram feitos a ti tivesse sido feito na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de vocês, Cafarnaum. Um convite de Jesus. Naquela ocasião, Jesus disse:
Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tem mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aquele que um filho quiser mostrar quem é o Pai. Venha a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Sejam meus seguidores e aprenda comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. A carga que ponho sobre vocês é leve. Louvado seja o nome do Senhor por esta tão maravilhosa palavra de Gênesis. Aleluia, pela fidelidade do Pai sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida um jugo suave, um fardo leve vindo do nosso Pai. Eu declaro sobre a tua vida sonhos sendo, aleluia, realizado. Assim, aleluia, como o Senhor realizou os sonhos de José, os sonhos do copeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse propósito da leitura com alguém, em nome de Jesus. Lembrando os amados de Deus, que a versão que eu faço a leitura é a versão NTLH, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor e que Deus os abençoe, em nome de Jesus.